nós tivemos a campanha das diretas, que veio a redundar depois na formação da Aliança Democrática, a eleição Tancredo-Sarney e sobreveio a doença do presidente Tancredo, assumiu o presidente Sarney numa situação política difícil, porque ele tinha sido participante do governo militar, não como ministro, mas como presidente do partido do governo, embora no final tenha entrado na nossa dissidência, e ele tinha duas forças que empurravam os partidos da Aliança Democrática, o Ulisses de um lado, o Aureliano de outro, tinha grande dificuldade. E nós vivíamos num momento de alta inflação. O primeiro-ministro do governo foi o Marco Maciel, uma figura notável de homem público. E quando, em fevereiro, o Sarney veio a fazer o seu primeiro ministério, ele deslocou o Marco Maciel para a Casa Civil. O que ocorreu comigo, eu, além de amigo do presidente, eu era presidente do partido do PFL. E ele me chamou para conversar sobre os novos ministros do PFL. Eu disse: presidente, nós estamos aqui para lhe ajudar. Então o senhor pode escolher quem quiser, o senhor conhece tão bem quanto eu os quadros do partido. Não fique com nenhum problema conosco, resolva os seus problemas lá com o Ulisses, com o seu aqui está resolvido. E ele aí me disse: não, eu quero saber se o Aureliano quer permanecer no governo. Eu disse: vou consultar o Aureliano para saber, e fui. Ele pediu 24 horas para responder, era o ministro de Minas e Energia, tinha sido vice-presidente da República, e me respondeu que ouviu os companheiros de Minas e que resolveu ficar. Eu voltei ao presidente Sarney e disse: olha, o Aureliano vai ficar. Ele disse: ele puxou a carteira, pegou um papelzinho e disse: então, o meu ministério aqui vai ter que ser mudado. E leu: ministro de Indústria e Comércio, Jorge Bornaues; ministro de Minas e Energia, Hermílio de Moraes Filho; ministro do Interior, Francilino Pereira. Aí eu disse: presidente, vou colocar no meu currículo ex-quase ministro de Indústria e Comércio. E passou-se. Ele estava com a liberdade de escolha. E eu fui a um despacho com ele, e nesse despacho ele interrompeu para atender um telefone. Quando voltou, me disse: olha, era o seu irmão, o Roberto, reclamando que o Valdir Pires dissolveu os contratos com os bancos de arrecadação do INSS antes de sair. E eu disse a ele que o próximo ministro resolve isso, que ele ficasse tranquilo. Está ótimo, presidente. Marco Maciel veio trazer o decreto que transformou a FURB em Universidade em Blumenau. E no caminho de volta, ele me disse: olha, o presidente pediu para que você fosse o novo ministro da Previdência. Aí eu disse: olha, Marco, infelizmente, por motivos éticos, eu não posso aceitar. Ele disse: motivos éticos? Eu disse: aí contei o fato do telefonema. Eu não posso assumir o ministério e praticar o primeiro ato com meu irmão, que é o presidente da FEBRABAN. Então você agradece o presidente, eu já fui quase ministro de Indústria e Comércio, ponho agora ex-quase ministro da Previdência. E ele foi embora, e no dia seguinte eu fui para o Rio de Janeiro. Foi uma sexta-feira, eu ia para a Feijoada do Amaral, Bons Tempos, né? E para o desfile das escolas de samba. Quando eu cheguei na casa de uma amiga onde eu ia hospedar, eu fui com a minha mulher,
tinha um telefonema do Sarney. Eu liguei e ele disse: agora eu estou falando com o ministro da Educação e não tem como você rejeitar. Foi assim que eu acabei no ministério, que era ocupado, e muito bem ocupado, pelo Marco. O ministério já não tinha mais ciência e tecnologia, e o ministério já não tinha mais cultura. Tinham 2 ministérios criados que desmembraram isso, mas o ministério tinha o esporte, né? E esse esporte era dirigido mais ao esporte amador, para repasses, na verdade, para prefeituras, para municípios, para eventos. Eu não tive problemas com a Fazenda. Os recursos fluíram normalmente, eu não tive nenhum problema. É evidente que tive que imprimir uma política de aplicação de recursos do FNDE para aproveitamento dos juros. Porque com a inflação alta, os juros eram aplicados e essa aplicação dos juros davam mais obras para municípios e estados. Quer dizer, era uma gestão que eu já estava acostumado a fazer dentro do governo do estado, né? Segurar um pouco o recurso, trazer o juro para dentro desse recurso e aproveitar melhor nas ações de governo. Eu tinha um orçamento que cumpria as demandas e que era excedido pela captação dos juros inflacionários. Então, eu não tive nenhuma dificuldade sobre liberação de recursos, nada disso. Na minha época, os orçamentos foram cumpridos. O problema não é de recursos insuficientes. O problema está na distribuição de competência. Se você fizer a distribuição correta de competência e de receita, as coisas conseguem se equalizar. Eu diria que nem é necessário ter aquela obrigação percentual para a educação. O que é necessário é ter permanentemente a educação como prioridade. Na verdade, o ensino fundamental, nós devíamos ter uns 6 milhões de crianças, 6 a 7 milhões de crianças fora da escola. Então, nós teríamos que focar para diminuir isso e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade com a capacitação de professores. Porque nós tínhamos um crescimento demográfico também muito grande. Então, você tinha que acompanhar as duas coisas. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Daí o surgimento na gestão Marco Maciel da educação para todos. Quer dizer, visava diminuir o déficit escolar, diminuir a evasão e a repetência, capacitar e habilitar professores e transformar o Mobral para poder ser mais ágil na alfabetização dos brasileiros com mais de 15 anos. Daí partiram, então, as ações em função disso. As ações me fizeram acelerar o dispositivo do FNDE no sentido de analisar e liberar recursos. Com isso, nós conseguimos, nesse período, repassar recursos para estados e municípios que redundaram em 3.700 salas de aula novas, em 2.500 escolas que foram pelos estados e pelo Distrito Federal recuperadas ou ampliadas, e o treinamento pelos estados de 117 mil professores. Na parte municipal foram mais 18 mil salas de aula. Nós tivemos um aumento de 10 mil escolas ampliadas ou reformadas e mais 118 mil professores treinados, habilitados ou capacitados.
Com isso, você teve a absorção de novos alunos. Então, nós tivemos 1.300.000 matrículas novas. Ao mesmo tempo, até então, eram esporádicos os lançamentos de livros e os livros normalmente eram descartáveis. Já o programa vinha sendo montado pelo ministro Márcio Maciel e nós fizemos a operação de guerra, porque tínhamos que chegar a distribuir 55 milhões de livros no Brasil. Nesse Brasil tão diferente, com a Amazônia, vai de canoa, vai de barco, enfim. Vencemos essa batalha, colocamos os 55 milhões de livros não descartáveis nas escolas. Foram resultados palpáveis. O Mobral se transformou em Fundação Educar, tendo mais flexibilidade e mais agilidade para poder fazer a alfabetização desses brasileiros com mais de 15 anos. Enfim, cumprimos uma etapa do Educação para Todos. Esse tema, na minha época, ainda não tinha entrado nessa pauta. E hoje é um tema muito complicado, porque os ministros aumentam por decreto e os governadores e prefeitos têm que pagar. É uma coisa que não está bem resolvida. Quando, na verdade, você vê a crise dos estados, a maioria não cumpre a lei. Então, não é a melhor forma do piso salarial estabelecido de forma geral e regulado pelo ministro da Educação. Não dá certo. Nós tínhamos que alcançar os municípios. E é evidente que, na medida que você compra o enlatado, botando entre aspas, evidentemente, no enlatado, em massa para distribuir, você tem mais o custo todo da distribuição. Na medida em que você vai fazendo com que a merenda seja adquirida no local, o que é que você vai fazendo? Você vai incentivando aqueles que fazem criação, aqueles que plantam na localidade, quer dizer, gira o dinheiro ali, não gira o dinheiro em outros lugares para chegar ao município. Então, nós iniciamos esse processo com um grupo de prefeituras que foram selecionadas. Primeiro, o prefeito tinha que querer. Segundo, a gente tinha que verificar se era possível administrar aquela municipalização. Então, foi o início, eu acho que foi uma medida mais do que acertada. Nós fomos fazendo por etapas. Eu fiz no Ministério a primeira etapa. Na verdade, a educação técnica foi um projeto que nós apresentamos ao presidente da República. Esse projeto eu não encontrei no Ministério. Veio da minha vivência como político e como administrador público. A verdade, não se fazia uma escola técnica no Brasil desde 1954. Getúlio Vargas veio inaugurar aqui em Florianópolis essa escola técnica. De 54 a 86, zero, o que foi um erro grave. E como eu faço política, eu escuto, eu recebia na época muita demanda de pedido de emprego, eu verifiquei que nunca um aluno de uma escola técnica formado na escola técnica me pediu um emprego. E, ao mesmo tempo, havia um exemplo aqui em Santa Catarina, o da Escola Técnica Tupi, que fez uma revolução econômica no município, tornando o município altamente fortalecido no setor metal mecânico, com grandes empresas, então até hoje, né? E com isso eu levei ao presidente essa proposta de 200 novas escolas técnicas do governo dele, 100 num lançamento imediato e 100 para uma segunda etapa. E nós demos início, e quando eu saí do Ministério,
estavam umas 70 já ou prontas, acabadas, funcionando ou em obras. O processo estava bem adiantado. Tudo isso se fez nesse período. Depois houve um abandono a esse projeto, que retornou mais tarde com o Paulo Renato, foi abandonado, veio de novo no final do governo da Dilma, mas não teve aquela continuidade. Quer dizer, um dos problemas realmente da administração pública é a falta de senso de continuidade. O próprio início do governo Fernando Henrique, o programa de escolas técnicas, ele não foi priorizado, ele veio a ser priorizado numa segunda etapa pelo ministro Paulo Renato. Aí começou a recuperar, mas houve um hiato que, na minha opinião, foi prejudicial, num país que precisa de técnicos. A verdade é o seguinte, o ensino técnico é para capacitar a pessoa para o emprego e não para a universidade. Quer dizer, na verdade, você passa a estar habilitado para o trabalho no momento em que você termina o segundo ciclo. A universidade é uma especialidade. Agora, o que leva a essas críticas é o corporativismo, é a falta do professor de história ou de geografia, ou a reclamação que não se estuda filosofia. Isso tudo é fruto do corporativismo e também do setor ideológico, não é? Que não sabe enxergar o futuro do país. A tarefa maior é melhorar o ensino fundamental. O Ministério é muito voltado nas suas verbas para o ensino superior. Na realidade, eu acho que houve um equívoco, principalmente a partir do governo do PT, na expansão das universidades públicas, sem ter condições de recursos para manter com qualidade. Eu quero dizer que eu saí no final de setembro de 87 e de lá fui cumprir o meu mandato de senador, exatamente na segunda etapa da Constituinte. E apresentei uma emenda, e até hoje eu defendo, de um ensino gratuito para quem não pode pagar. Eu tenho 4 filhos. Meus 4 filhos estudaram em universidade pública sem pagar, quando eu tinha condições de pagar. Então é preciso reformular, vencer essa barreira, que é muito mais uma barreira corporativa e ideológica do que uma barreira que tenha senso social. O senso social indica que a universidade pública tem que cobrar de quem pode pagar para dar ensino gratuito para quem não pode pagar. Aí criaram-se inúmeras universidades, aumentou a despesa e aumentou essa diversidade social. Essa aqui é a grande verdade. Nós criamos uma para cumprir um compromisso do presidente Tancredo, que anunciou uma universidade em Juiz de Fora. E o presidente Sarney achou-se no dever de criar essa universidade. Fora isso, nesse período, não foi criado nada. O que é que se procurou? Procurou encontrar caminhos para a universidade. Quer dizer, qual foi o desafio inicial que eu recebi nas universidades? Você tinha a universidade fundação e você tinha a universidade autarquia. Regimes diferentes, salários diferentes, época de reajuste diferente e efervescência em função dessas diferenças que se transformavam em greves e mais greves em função desse período entre um e outro do reajuste salarial. Nós conseguimos vencer as dificuldades, fazer com que tudo fosse unificado, um mesmo piso salarial e uma mesma data de renovação, o que diminuiu bastante o custo do governo. Ao mesmo tempo,
eu peguei já formado um grande grupo de excelente qualidade, que era o grupo de estudos da reforma do ensino superior. Esse documento é valioso, feito por pessoas da maior integridade e conhecimento, e trata da autonomia, da gestão, da pesquisa, da pós-graduação, e me deu um elemento que foi a da avaliação. A pós-graduação já era avaliada, a graduação não. E, evidentemente, ela precisava ser avaliada. E aí começou a nossa luta para vencer o corporativismo e fazer a avaliação. Demos o início, mas levou muito tempo. Só no governo Fernando Henrique, com o ministro Paulo Renato, iniciou um processo de avaliação que ainda precisa ser muito melhorado. De novo, nós temos que é o Pacto Federativo, quer dizer, é a terceira etapa. Moeda, orçamento e nova distribuição de competências. A verdade é que a educação básica, ela devia estar colocada nos municípios. Você tem que municipalizar o ensino fundamental, e dar o ensino técnico para o Estado, diminuir a atuação do Ministério para ter mais qualidade, porque nada como alguma coisa funcionar perto do dono. Não é? Então, o prefeito está ali, se uma escola está mal arrumada, os pais vão lá, os alunos reclamam. O Ministério está em Brasília, então você tem que alterar isso aí. Mas aí é uma outra história, é a questão do Pacto Federativo. Nós fizemos na Constituinte, eu digo nós, porque participei da Constituinte, não porque tenha votado nesse sentido, uma distribuição de competências triplas. Não pode. Então não pode todo mundo, o Estado faz uma coisa, o município faz outra, e é isso que atrapalha o setor educacional. É município fazendo universidade, é Estado fazendo escola básica, é União tendo escola básica para filho de professor na universidade, que está errado, não é verdade? Então, essas dificuldades, e o orçamento fica inchado. Mas, na verdade, também não é o Ministério que mexe no orçamento. O orçamento é das universidades, que têm autonomia a partir da Constituição de 88. O Plano Cruzado levou até a eleição. A eleição deu ao PMDB muita força. E eles ganharam 26 estados, e nós começamos a ficar numa situação mais difícil dentro do governo. Foi esse o contexto. A partir da eleição, nós já tivemos dificuldade, o Marco Maciel saiu do governo, e isso tudo foi estreitando a nossa possibilidade política de conviver com uma área econômica que, na nossa opinião, ia no caminho errado. Você pode ter certeza que a gente tem que saber que, quando assume uma posição na educação, seja de secretário, seja de ministro, os efeitos de suas atuações vão se dar 5, 10 anos depois. A educação não é para fazer carreira política. A educação é para ter visão de futuro. Foi com essa intenção que eu entrei no Ministério. Eu saí por discordância com a parte econômica e por amizade ao presidente Sarney, que eu achei que estava na hora de ele fazer uma mudança ministerial para poder terminar a Constituinte melhor do que estava acontecendo. Mas nunca perdi a amizade e o respeito por ele. Eu acho que tanto o ministro Hugo Napoleão deu continuidade a tudo que estava em andamento, eu dei continuidade ao que estava em andamento com
com o ministro Marco Bacial e criei novos programas. O Hugo Napoleão tocou esses programas para frente. O ministro Chiarelli seguiu a mesma linha. Depois nós começamos a ter descontinuidades.